Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas obras do autor Box Brown. Ele que estará na Comic Con Experience de 2023, já teve várias publicações lançadas aqui no Brasil, principalmente pela editora Mino e agora também pela Script Editora. Nós temos aqui a publicação Poderoso, material que conta com lombada canoa, tem um bom acabamento gráfico, capa cartonada, o papel é o offset colorido, são 44 páginas ao preço de R$40, dá para você achar com desconto, o link está na descrição deste vídeo. Em relação à parte editorial, eu achei que faltou um texto introdutório, falando um pouquinho sobre o Box Brown, sobre as suas obras e também, pelo menos, um breve comentário em relação à obra Poderoso, que me pareceu uma grande paródia em relação a Donald Trump, ele que foi presidente dos Estados Unidos. Nós temos aqui uma história de apenas 44 páginas, mas que consegue ser bem intensa no que se propõe. Nós somos apresentados ao protagonista, que é o Gary Bish, ele que, obviamente, nos remete a Donald Trump, e vai mostrar a história desse cara, que obviamente se assemelha muito ao Donald Trump, como por exemplo o fato dele ter herdado a fortuna do pai. Então agora ele virou um homem de negócios, mas é aquele cara bronqueiro, um cara que não aceita conselhos, que se acha o fodão dos fodões, mesmo não tendo feito nada exatamente para produzir aquela fortuna. Ele só herdou ela. O relacionamento com o pai também não é dos mais afetuosos. Ele tem uma mãe que é uma artista, e aqui ela está desenhando o pai do Gary. A arte, conforme vocês estão vendo, tem um traço simples, mas muito funcional para o que se propõe. E tem, né, uma pegada meio cômica, inclusive, dentro desse traço. Aqui o Gary, né, lidando com as várias situações no mundo dos negócios, tentando superar as adversidades, fazendo várias cagadas. É um cara bem grosseiro, como eu disse, arrogante, né? Até que num determinado ponto da sua vida, até que as coisas acabam tomando outro rumo em relação à vida do personagem que serve como inspiração aqui para o Gary Bish. É uma história, galera, realmente bem interessante, tá? Ela brinca, né, com esses elementos factuais, ironiza, desdém, traz um certo desdém também em relação à figura arrogante do Donald Trump, representada aqui pelo Gary Bish, que, segundo uma autora, eu não vou lembrar quem foi, mas eu cheguei a ler, que basicamente ela fala que se o Donald Trump tivesse simplesmente herdado essa fortuna e aplicado, ele estaria muito mais rico do que está hoje. Ou seja, ela está dizendo que ele era basicamente um grande incompetente. Galera, em termos gerais, que nota que eu dou para Poderoso, de Box Brown, da editora Script? Eu dou a nota 8,5. Um quadrinho realmente bem interessante. Ele consegue criar uma narrativa que prende a atenção do leitor. Ele tem essa arte que traz alguns elementos meio cômicos para dentro da história. É um traço simples, mas bem funcional para o que se propõe esta história. Então fica a dica para vocês. O próximo material também é de Box Brown, Uma Entidade Observa Tudo. Publicação também da Script Editora. Saiu nesse formato livro. A capa da edição é bem bacana, né? O material que está com bom acabamento gráfico. Conta aqui com capa cartonada, papel offset colorido. São 152 páginas ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mais uma vez, eu achei que a parte editorial ela pecou aqui em vários aspectos. Primeiro, por não trazer mais uma vez, né, um texto introdutório falando sobre o Box Brown, sobre as suas obras, comentários também em relação à própria história que está aqui. Não tem também nenhum sumário, né? Nós temos 10 histórias curtas compiladas dentro dessa publicação e você não tem um sumário indicando cada uma dessas histórias. Então eu achei um pouco pobre a parte editorial desta edição. Nós temos aqui 10 histórias de ficção científica que vão trazer também outros
outros elementos para dentro dessas histórias, seja na parte mais cômica, irônica, ou até mesmo mais viajada, nonsense. Algumas histórias é mais difícil aí de acabar digerindo elas, né, no sentido de entendimento dessas histórias. Eu vou mencionar aquelas que mais me agradaram, tá? Nós temos Memorexia, que abre a publicação, onde nós temos uma máquina que é capaz de reviver, né, memórias do passado. E aqui um homem entra, né, nessa máquina e ele vai reviver uma memória que foi muito marcante em relação ao seu pai. É uma história curta, com basicamente 12, 13 páginas, que vão trazer essa memória um tanto traumática para este homem. Vocês percebam aqui que cada uma das histórias, e vocês vão ver isso no decorrer aqui da resenha, elas têm cores diferentes, né? Você tem aqui o vermelho, o preto, o branco, né? E eu acho a arte do Box Brown, ainda que simples no seu traço, muito funcional e criativa dentro dessas histórias. Nós temos aqui, ó, essa geleia de mundo, por exemplo, ó, que vai contar com esses tons em verde com amarelo. Mas não é uma história que eu destaco, sinceramente. Ele vai provar um waffle maluco com uma geleia lá, que seria a melhor do universo. Uma história bem bobinha, na minha opinião. Nós temos a jornada do Golden Retriever. Essa aqui é um pouco mais interessante. Mais uma vez, olha só, mudam-se as cores, tá? E aqui você tem esse traço, como eu disse, bem simples, mas criativo, né? Eu acho que realmente dentro da proposta se encaixou muito bem. Esses homens aqui que são exploradores, estão no navio, eles vão encontrar uma caverna que vai ter pinturas rústicas, muito antigas, que inclusive traz um certo alimento que é mais moderno, né? Mas enfim, você precisa ler a história para entender, né, o contexto desse conto do Box Brown. É mais ou menos. Aí nós vamos para uma outra que eu considero uma das melhores, que é Em Algum Lugar no Espaço, onde nós temos aqui esse alienígena, que é uma entidade que observa tudo. Olha só. E nós vamos ter algo cíclico aqui, em relação a como a sociedade acaba evoluindo e as observações desse ser alienígena. As demais histórias, particularmente, não me agradaram muito, ainda que tenham algumas críticas sociais, algumas ironias. Sinceramente, não são histórias realmente empolgantes. Esse elemento de ficção científica, inclusive, eu acho que funciona mais no aspecto artístico da obra do que efetivamente dentro das histórias em sentido de gênero, de conteúdo. Ainda que, obviamente, ele utilize, né, da ficção científica, de um futuro, de tecnologia, para narrar as suas histórias, sinceramente, não foi algo que eu achei totalmente necessário. Poderia ser contado de outra forma. Eu realmente não fiquei empolgado com esse trabalho aqui do Box Brown, apesar de eu destacar o aspecto artístico dessa obra. Realmente achei muito interessante, que com traço muito simples ele cria uma narrativa legal, criativa. As cores também ficaram bem legais nesses tons mais monocromáticos, né? Sem ter exatamente texturas ou qualquer coisa nesse sentido. São cores pastéis, então eu achei bem funcional por esse aspecto. Então, galera, considerando que poucas histórias dentro dessas 10 realmente me chamaram a atenção, que eu achei empolgante, eu dou a nota entre 6,5 e nota 7 para Uma Entidade Observa Tudo, de Box Brown. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!